Olá, amado filho. Tudo bem? Hoje, mais uma vez, vou falar sobre os dias que antecederam a expectativa da minha volta e sobre como aquelas pessoas se comportaram e sentiram. Você pode estar se perguntando o motivo de ouvir tanto sobre esse dia que eu não voltei e, ao mesmo tempo, eu ficar afirmando que os nossos encontros servem para falar do dia em que eu vou voltar. É que conhecer tudo o que aconteceu naquele período servirá para você estar preparado. As pessoas que começaram a ouvir e ler sobre a minha volta iniciaram uma jornada de mudança de vida. Afinal, era preciso estar preparado para ir para o céu. Esse movimento foi e é chamado de reavivamento. A questão, filho, é que nem todos estavam fazendo isso pelo motivo certo. O verdadeiro reavivamento é uma negação do eu. Mas sabia que é possível pensar que está sendo reavivado quando se está apenas sendo carregado pela emoção? Isso aconteceu com muitas pessoas naquele período. Sabe por que é preciso estar atento a isso? Quem está vivendo o falso reavivamento não consegue ouvir a verdade bíblica e não consegue se entregar completamente, negando-se a si mesmo para me servir. Isso acontece nos dias de hoje. Eu sei que em todas as igrejas há fiéis a mim, que quando sentem o derramamento do Espírito Santo, desejam estudar a minha palavra e seguir as verdades que encontram. Mas presta atenção em uma coisa, filho. Satanás faz de tudo para que as pessoas não se entreguem a mim. Por isso, ele simula o reavivamento para que as pessoas não percebam o engano. Elas ficam tão inebriadas que pensam estarem vivendo um momento poderoso e transformador comigo, quando o que estão vivendo é engano. Por isso, filho, eu vou te mostrar na Bíblia como você e qualquer pessoa pode reconhecer o verdadeiro reavivamento. Em qualquer lugar que as pessoas recusem as instruções da Bíblia, meus mandamentos, é engano. Sai de lá, porque eu disse, pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Há muita gente ensinando que eu aboli a lei na minha morte. Eles até dizem que a lei era pesada e que tornei tudo mais leve, eliminando os mandamentos através da minha morte. Como assim pesada? Os profetas tinham amor a ela. Davi, por exemplo, disse que por andar nos meus preceitos sentia liberdade. Salmo 119, verso 45. Tiago descreveu a minha lei como perfeita. Tiago 1, versículo 25. E João até pronunciou uma bênção para aqueles que guardam os meus mandamentos em Apocalipse 22, verso 14. Eu nunca disse que a lei havia sido abolida. Ao contrário, eu vim e a tornei grande e gloriosa. Isaías capítulo 42, verso 21. Eu sabia que as pessoas tinham essa expectativa e eu fui claro em dizer: não fiquem pensando que vim abolir a lei, porque eu vim para cumprir a lei, sem mover uma só letra dela. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Como eu poderia abolir algo que estava gravado no coração? Salmos 40, versículo 8. O amor é o cumprimento da lei, filho. Romanos capítulo 13, verso 10. Quando algumas pessoas enxergam a lei como algo que cerceia os direitos delas, elas estão erradas, porque os meus mandamentos são justos. Salmo 119, versículos 142 e 172. Paulo foi convertido e compreendeu isso. Romanos capítulo 7, verso 12. Se você deseja passar por um reavivamento, filho, entenda que o primeiro passo é ter convicção do que é pecado. E isso é simples. Pecado
é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. A lei é como um espelho que permite que você enxergue se está desviando do caminho. Esse espelho permite que você tome consciência do erro e tome a decisão de mudar sua rota. Romanos capítulo 3, verso 20. Filho, a lei te mostra o pecado, mas não prevê o remédio. É o contato e a aceitação do meu evangelho que vai libertar da condenação. É preciso demonstrar fé em meu sacrifício para experimentar a liberdade. Mas, filho, a fé jamais anula a lei. Romanos 3, verso 31. A questão principal é: se você descobre o pecado, como pode continuar vivendo praticando isso? Romanos capítulo 6, verso 2. Não faz sentido. É uma questão de causa e consequência, filho. Se você me ama, obedece aos meus mandamentos e não pensa e nem sente que eles são pesados demais. 1 João capítulo 5, verso 3. Ao contrário, você vai meditar nela dia e noite. Salmos 119, versículo 97. Quando isso acontece, quando você passa a me amar, tudo muda em sua vida. Romanos capítulo 8, verso 4. A minha vontade, filho, é que você e todos os meus filhos sejam santificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. A santificação acontece, na verdade, João capítulo 17, verso 17, através do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 16. É o Espírito Santo quem guia a verdade. João capítulo 16, verso 13. Mas não fique preocupado, filho. Essa etapa de santificação é progressiva. À medida que você se aproxima de mim, é comum pensar em desistir quando está vivendo um processo de santificação e acontece de dar um passo atrás. Não desista. Prossiga. Hebreus 6, versículo 1. Efésios 4, versículo 13. Se você quer encontrar um bom exemplo que viveu esse processo, pode analisar a vida de Daniel. Ao invés de ficar alegando que era puro e santo, ele via a situação pecadora de Israel e se mantinha em súplica a mim. Daniel 9, versículo 15, 18 e 20. Santificação pessoal é o oposto de autoproclamação, autoexaltação. Está aí uma outra dica para você analisar. O verdadeiro reavivamento. Quanto mais você se aproxima de mim, mais consciente se torna a respeito da fragilidade humana e da necessidade de compreender e aceitar o meu sacrifício por você. A santificação te envolve por inteiro, filho. Corpo e alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Sendo assim, é preciso que você se purifique de tudo que contamina o seu corpo e espírito e seja aperfeiçoado na santidade. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Você precisa entender, filho, que a santificação verdadeira não é algo que envolve apenas o intelecto. O seu corpo físico é meu santuário. E você glorifica a mim, ou não como o que faz com ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Como a santificação é progressiva, cada passo importa. Por isso, esteja atento à sua rotina, para que nada te desvie desse processo. É pela contemplação que você será transformado. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. O verdadeiro reavivamento acontece quando a minha lei é restaurada. Você está pronto para iniciar essa caminhada? O Espírito Santo vai até você agora. E você pode iniciar esse processo de se aproximar de mim, amar os meus mandamentos e estar pronto no grande dia. Até amanhã, filho. Estarei com você nesse trajeto.